Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Ó, dá-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Boa noite para todos. Rezemos hoje pela comunidade Santo Expedito, pelas famílias Vergne, Castro, Oliveira, pela família Santos, família Damasceno. E hoje eu quero rezar de maneira particular pela minha amiga Lucila, que hoje de manhã eu celebrei a missa dela, a missa centenária. Dona Lucila fez 100 anos e graças a Deus com muita saúde, ouvindo bem, falando bem, vendo bem. Uma bênção, a graça de Deus. Hoje, dia 31, nós temos nas intenções da nossa missa de Nova Campos, que pede por todos os desempregados. Pedimos também pela alma de seu Everaldo, que Deus dê descanso eterno, também pela alma de Marcão, que Deus dê a ele também o descanso eterno. Lene Amorim pede que rezemos pelas famílias. Ana Cintra Fanelão pede pela sua saúde e pela paz. Sandra Velame pede pela saúde do seu irmão Leandro Velame. Adriana Morena pede pela sua família, que seja afastado todo espírito de briga que anda tirando a paz que ela tem. Maria Dantas pede por sua saúde. Vilma Brito, Vilminha, pela paz no mundo e pela sua família, muita saúde. Elza Maria pede oração para a sua família e as do mundo inteiro. Ana Maria de Paula pede oração por toda a família Santos e pela saúde de sua mãe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. É sempre bom reconhecer diante de Deus que somos pecadores, temos consciência das nossas fraquezas e limitações, por isso devemos sempre recorrer ao Senhor para que nos perdoe, que não esqueça de nós e que nos dê a força para evitarmos o pecado. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos, pois, as leituras desta noite. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, de qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo é anunciado. E eu me alegro com isso e sempre me alegrarei, pois eu sei que isso resultará na minha salvação, graças à vossa oração e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. Segundo minha viva expectativa e a minha esperança, não terei de corar de vergonha. Se a minha firmeza continuar total, como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor, mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Por isso, sei com toda certeza que vou ficar e continuar com vós todos, para que possais progredir e alegrar-vos na fé. Assim, com a minha volta para junto de vós, vai aumentar ainda a razão de vos gloriardes em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia, 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 aleluia. No princípio era a palavra, e a palavra se encarnou. Nós a vimos no princípio, seu poder nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes esta parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. Então, quando o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá o lugar a ele, então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo,
vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos a ler a carta aos Filipenses. Começamos há 2 dias que nós estamos lendo essa carta. E Paulo, ainda querendo arrumar a comunidade com seus problemas internos, ele fala hoje das intenções, né? E com sinceridade que Cristo é anunciado. A obra da fé tem que ter muita seriedade. Nós anunciamos a salvação em Cristo Jesus, que é a coisa mais importante que a comunidade precisa ouvir, que a humanidade precisa saber que Cristo é o seu Salvador. Então, temos que ter uma certa seriedade. E diz Paulo, e eu me alegro com isso, sempre me alegrarei, pois eu sei que isso resultará na minha salvação, graças à vossa oração e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. Essa realidade que Paulo apresenta, ele coloca em comunhão a oração, a pregação do Evangelho com seriedade e o final disso tudo, que é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Portanto, ninguém pode criar expectativa e, de fato, se envergonhar diante da pregação do Evangelho. Porque nós somos convidados por Cristo para pregar o Evangelho. Então você não deve se envergonhar na sua casa, na sua família, não se envergonhar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, de falar de Jesus Cristo para as pessoas, porque você tem essa responsabilidade. Jesus disse, todo aquele que me defender diante dos homens, eu o defenderei diante deles. Todo aquele que me negar, eu o negarei diante de Deus. Se a minha firmeza continuar total como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Paulo tem profunda convicção do seu testemunho. Isso é, ele vive intensamente a vida com Cristo e no Cristo, que para ele nada mais importa, ou viver ou morrer, ele vai estar sempre com Cristo. Ele adquiriu um nível de espiritualidade, já vive como se não vivesse mais nesse mundo. Esse nível espiritual que é muito acentuado para Paulo, nos lembra de fato a caminhada dos místicos que chegaram a um momento da vida e disseram, nada mais importa a não ser o próprio Cristo. Porque, diz Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele vai se encontrar com Cristo. E esse encontro será naturalmente frutuoso como o seu trabalho, porque Paulo se sente atraído pelos 2 lados, né? É que Paulo já está velhinho, já está cansado, está próximo de ser levado a Roma, então ele já tem noção de que a sua missão está acabando. Então, o que é que ele espera? Que Cristo reserve para ele a glória que ele tanto pregou na terra. E que ele se sente atraído, você não tem mais sentido a vida para mim aqui, a não ser fazer o Evangelho, mas eu vivi tanto, e agora o que importa é estar com Cristo. Portanto, viver é Cristo, morrer é lucro. Por isso sei com certeza que vou ficar e continuar com todos vós, para que possais progredir e alegrar-vos na fé. Assim como a minha volta para junto de vós, vai aumentar ainda a razão de vos gloriardes em Cristo Jesus. Paulo decide ficar para alegrar os corações da comunidade, que é um grande privilégio da comunidade ter alguém como Paulo ali, dando essa atenção. Porque o morrer é Cristo, viver é Cristo, não depende de Paulo para morrer. Assim como chamou a vida, Cristo também chama para a morte, para esse encontro com Ele. Assim como chamou com a vocação cristã para pregar o Evangelho missionário dos povos pagãos,
assim também tem um momento que está na hora de recolher, porque, usando um termo do Evangelho, tudo já foi consumado. Isso é, Paulo já realizou a obra a qual Cristo indicou que ele fizesse. Então, no pensamento de Paulo, é claro, estamos de fato no início da carta, ainda tem muita coisa, mas na consciência dele, ele sabe que falta pouco, porque tudo que Cristo pediu a ele, ele já fez e continua fazendo, mas daquilo que ele entende como missionário, ele de fato não resta o que fazer, porque os trabalhos que ele tem feito já se edificaram nas comunidades. Agora ele passa mais tempo reorganizando, orientando, fazendo missões aonde ainda as pessoas não estão bem seguras da fé. O Evangelho de hoje é uma história de humildade. É como Jesus perguntasse: qual é o seu lugar na sociedade? Qual é o seu lugar na comunidade? O ambiente é o ambiente farisaico, aristocrático, sacerdotal, de grande ganância e ambição. As sinagogas tinham cadeiras que iam se elevando, e quem sentava lá na primeira cadeira, diante do povo, era o sumo sacerdote, ou de fato o rabino que comandava aquela sinagoga. No tempo era o sumo sacerdote. E do lado tinha outras duas cadeiras também importantes que davam uma espécie de aproximação ao poder. Essa representatividade do poder religioso, de querer ser mais importante, de querer estar próximo, perto de quem dá as normas do jogo, quem dá as regras, transformou-se em uma carreira de poder. E Jesus, observando isso, chama a atenção para o que pode ocorrer com a tamanha atitude, obrigando a sua comunidade a refletir sobre esse fato. E disse: olha, quando você for convidado, não corra para sentar nos primeiros lugares. Isso é, não façam como fazem os fariseus, os escribas, os saduceus, que são gananciosos. E Jesus justifica como? Diz: olha, porque pode ser que chegue alguém mais importante do que você. E o dono da casa, mesmo sendo seu amigo, diga: amigo, venha para cá. E pede que você se retire e vá mais para trás. Isso é, essa questão é extremamente importante para você saber qual é o seu lugar. No grau de amizade, no grau social, no grau de fato de vida cotidiana. Então você pode passar o maior vexame da sua vida, porque você naturalmente não sabe qual é o seu lugar. Você está no instinto da ganância, da ambição de querer aparecer, porque aquelas cadeiras, as mais primeiras, são mais ambicionadas, mas aquelas cadeiras tem gente, tem praticamente dono, né? Então Jesus ensina esse grande lecionário de humildade. Vá para o fundo, porque se você ficar no fundo, quando aquele que te convidou te ver, você: olha, vem aqui mais para frente, não fique lá no fundo não. Em vez de você ser humilhado, você será exaltado. Se você fizer o contrário, você tem grande chance de ser humilhado. E humilhado aqui significa uma vergonha sem tamanho na frente de todo mundo, uma vergonha pública, que leva você a uma total destruição moral, como alguém que não conhece o seu lugar na sociedade. Então Jesus disse: olha, por isso aqueles que se humilham será exaltado, e quem se exalta será humilhado. É claro que o Evangelho vai muito mais além desse corriqueiro dado das sinagogas. Aqui é um ensinamento para a vida e a vida plena. A gente tem que aprender
a ser simples, a ser humilde, a ser pessoas que tratam essa realidade com carinho, respeito e muita responsabilidade. Ser simples, ser humilde não é ser omisso, não é ser idiota, não é ser besta. É saber qual é o seu lugar no ambiente que você está. Se você é um médico, você não pode sair por aí tirando onda de diretor de hospital. Alguém vai descobrir e vai humilhar você. Se você é enfermeiro, não pode botar um estetoscópio no pescoço dando a entender aos outros que você é médico. Isso, de fato, não é uma coisa legal. Porque na função social cada um tem a sua. Mesmo que apareça, mesmo que possa transparecer alguma semelhança, mas você sabe muito bem quem você é. É como um caso de uma pessoa que eu conheci, que todo mundo pensava que ele era médico, né? Ele era médico, todo mundo sabia que ele era médico. Ele também nunca negou que não era médico. Quando foi um certo dia, num certo encontro, alguém passou mal, corre para chamar o médico, chama o médico, chegou assim, não sou médico não, eu sou fisioterapeuta. Depois de mais de 20 anos de esquisita realidade, se descobriu, porque sempre se descobre, né? Que o cara não era médico. E todo mundo chama de doutor, para cima e para baixo. E ele levantou um status como um doutor de verdade. Não negava e também não afirmava. E, como era muito jovem naquela época, então todo mundo o idolatrava. Mas lá no fundo, um dia, Deus resolveu puni-lo, fazendo a verdade vir à tona. Isso é, a partir desse momento, nunca mais ele foi a mesma pessoa. Nunca mais. Porque o que nos dá aquela liberdade como cristão é a verdade. É o testemunho verdadeiro. Ninguém pode se esconder atrás daquilo que não é. Alguma hora, alguém vai puxar esse véu e vai desvelar com a verdade que se manifestará naquele momento. Diante desse quadro, a lição de Jesus é nos mostrando que não só na sinagoga, na igreja ou no templo, não é só isso, que na vida, ser humilde, ser simples, é ser alguém de caráter, de personalidade, alguém que está naturalmente acima de muita gente, alguém que demonstra uma profunda civilidade, porque reconhece muito bem os seus direitos e os seus deveres, não se enganando e não desejando ser alguém que nunca foi nem será, e muito menos enganando os outros com falsas imagens, né? A palavra hipócritas significa um cara que consegue enganar os outros porque esse cara tem muitas faces. Portanto, a vergonha fica para quem de fato pensa que iludindo-se, tentando iludir o outro, nunca será descoberto. Então peçamos ao Senhor da vida, ao Senhor da humildade, da simplicidade, que nos ajude sempre a mantermos a pessoalidade daquilo que nós somos em evidência, sem aumentar e sem diminuir. Nós somos isso e Deus nos quis assim. Deus nos fez assim. Portanto, não adianta eu procurar ser uma coisa que eu não sou só para agradar o meu ego e enganar as pessoas. Isto é ridículo, patético, para não dizer ignorante, né? Ambicionar algo que não é da sua esfera profissional ou na sua esfera pessoal significa uma profunda falta de caráter, de personalidade, significa uma profunda incapacidade de se aceitar, de se compreender como se é. Que o Senhor nos ajude, nos mantenha simples e humildes, para que em vez de sermos humilhados, aprendamos com Ele o caminho da humildade,
da simplicidade, que Ele, o Senhor, quando julgar digno, possa nos exaltar diante dos homens. Quanto a nós, sejamos aqueles que servem aos outros, aqueles que se colocam dentro do plano esférico do ensinamento de Jesus. Ofereçamos a Deus o pão e o vinho. Que o Senhor receba esse pão e esse vinho, e com ele a nossa oração, a nossa esperança e também as dores da família, tanto de Everaldo quanto a de Marcão. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, oh, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por vosso amado Filho, criastes o homem e a mulher, e quando caíram por sua própria culpa, vossa bondade os salvou pelo Cordeiro Divino, que tira o pecado do mundo. Por isso vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos, Marcão e Everaldo, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, onde quer que estejais, saudai-vos uns aos outros no Cristo Jesus nosso Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. E o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber.
Sem as bênçãos do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao seu redor me faz lembrar a tua graça, esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei que à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui, tão perto se deixa encontrar, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. O Cristo nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício santo. Oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria Santíssima e Santo Expedito, abençoe-vos o Deus da graça, da misericórdia, o Deus da pura santidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Amanhã a nossa missa será pela manhã, às 8 horas, na comunidade Santo Expedito. Vocês poderão acompanhar pela rede social do Facebook. Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nessa barca de Jesus? Quem é que vai? Você está convidado para vir a participar dessa barca de Jesus, que é a Igreja de Cristo. Compareça nesse domingo à missa na comunidade Santo Expedito, às 8 da manhã. Fica com Deus e uma boa noite de sono. Bendigamos ao Senhor.